todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, nesse dia 23 de setembro, e que possamos, no dia de hoje, recebermos todos os benefícios de que sejamos carentes, favorecidos que sempre somos pela bendita falange de Abel Sebastião de Almeida. E iniciamos esse nosso encontro a partir da leitura de uma página escrita que tem por função nos colocar de corpo e alma nesse espaço, nessa hora, nos colocando à disposição dos amigos da espiritualidade nesse bendito trabalho de cura que se inicia. Com a palavra, nossa irmã Leuda. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Vamos hoje, segunda-feira, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto de abertura de hoje foi retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isto constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Bom estudo para todos. Agora, mais centrados nessa casa, mais colocados à disposição dos nossos amigos da espiritualidade, que certamente já estão nos cuidando nas nossas necessidades
físicas, reorganizando a nossa saúde física, mas também nos colocando psicologicamente melhores, mais equilibrados emocionalmente. E estaremos agora ouvindo as reflexões da nossa irmã Iracema Martins, que traz para nós o resultado dos seus estudos sobre o capítulo 26, itens 3 e 4, que trata das preces pagas. Então, toda a atenção voltada agora para nossa irmã Iracema e para tudo aquilo que ela estudou nesse capítulo. Gostaria de convidar todos a fechar os olhos por um pequeno momento, sentir o ato da nossa respiração, para que a gente pudesse deixar fluir em cada um de nós as energias e abrir também os nossos chakras para que a gente possa estar entregue a escutar e a receber, cada um de nós dentro do nosso nível de compreensão, para que ao sairmos daqui possamos sair um pouco mais diferentes diante do item, né, que nós vamos refletir e analisar a respeito do capítulo. Vamos lá. No capítulo que nós vamos estudar hoje, analisá-lo, Kardec colocou esse versículo de Mateus que fala sobre restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Kardec introduziu também nele as preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. No capítulo 26, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos analisar os itens 3 e 4, que fala de preces pagas. E no capítulo 3, uma escrita de São Lucas, São Marcos e São Mateus, está escrito: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, ou quer dizer, se prevenir, se resguardar, ao sentido dessa palavra precatai-vos, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas
e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. E no item 4, Kardec então fala a respeito. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais com os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas? Por que não pode pagar por aquele? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre, para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante?
Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Esse é o capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, e esses 2 itens que nós vamos então analisar a respeito das preces pagas. Esse capítulo, na verdade, eles estão muito interligados um com o outro. O capítulo 1 e 2, que fala do dom de curar, e ele também está muito conectado exatamente com as questões das preces pagas. Mas antes a gente vai voltar um pouquinho nesse paralelo do tempo de Jesus, para quem ele falava. Tá baixo, gente? Tá baixo? Não, né? Melhorou? Tá? Nós vamos fazer então um paralelo com o que Jesus falava naquele tempo, Primeiro ele falou para os discípulos, porque sabiam que eles já estavam com um terreno do coração preparado para ouvi-lo, para receber tudo que Jesus estava trazendo no tempo dele, com o propósito de dar uma investida no lado moral da humanidade. E o que essa mesma passagem quer falar para a gente hoje, porque o Evangelho de Jesus, ele não fica preso num determinado tempo e num determinada época. A palavra dele, ela está sempre sendo rediviva. Então é preciso a gente pegar essa forma, fazer esse paralelo, para que a gente possa refletir o que esse mesmo capítulo falado na época de Jesus, escrito por esses discípulos, o que isso quer dizer para nós? Naquele tempo, no tempo de Jesus, as pessoas, elas tinham um hábito, era cultural, a adoração exterior. Tudo na questão espiritual, na verdade, estava correlacionada à exteriorização de benefícios. Então, se as pessoas ficavam doentes, se as pessoas tinham perturbações psíquicas e emocionais, elas buscavam esses doutores da lei para poder se purificarem. E era comum, então, essa troca através dos animais. Quem tinha muito dinheiro, quem tinha pouco dinheiro, oferecia pombas como pagamento. Os que tinham mais pagavam com carneiros ou outros animais, para que pudesse ter em troca esse benefício, essa purificação, porque eles acreditavam que pagando é que eles obtinham essa purificação. E os que nada tinham para pagar se achavam largados, impossibilitados de receber algo que pudessem trazer uma melhoria.
Mas isso tudo está num contexto, né, exterior. E eles, por terem esse dom, eles achavam no direito, porque eram deles, eles se achavam no direito de fazer essas cobranças. Então, se eu tenho um dom, é meu, eu posso cobrar por elas. E aí, Jesus, né, chega. Na verdade, antes de Jesus, quando os judeus, né, recebeu o Torá, que foi uma orientação, né, para que eles pudessem ter essa orientação no segmento deles, né, Jesus, quando chegou, ele também trouxe essa questão de dar gratuitamente o que você recebeu. E aí a gente para e pensa, mas o que é isso que Deus fala que nos deu gratuitamente? Tem várias gratuidades, né, que nós recebemos. A gratuidade da saúde, a gratuidade da inteligência, a gratuidade de diversos dons, das profissões, a gratuidade que nós temos da afeição, do físico, né, de podermos caminhar, tocar. Nós temos a gratuidade da inteligência, nós temos infinitas oportunidades no decorrer da nossa caminhada, da nossa existência, que se a gente parar e pensar, nós recebemos em diversas situações de dificuldades para poder conseguir atravessar por aquele momento difícil. E se olharmos como nós, como os espíritos imortais, neste ir e vir reencarnatório, nesse momento que todos nós estamos no aqui e agora, nessa encarnação, quando a gente olha para cada um de nós, as nossas caminhadas, quantas gratuidades nesse caminho nós recebemos de ajuda das mais diversas formas de pessoas, sem que Deus nada cobre a gente. Nada é cobrado pelo Criador. E tem um determinado elemento que Deus nos deu a todos nós, né, que é a mediunidade. Todos nós somos médiuns. Intuídos, inspirados, todos nós somos médiuns, espalhados por este mundo de meu Deus, dentro ou fora das religiões, né? Nós trazemos essa mediunidade por sermos espíritos imortais. Então, se nós trazermos, né, num paralelo no dia de hoje, largando a ideia de preces pagas no sentido da moeda, a gente pode trazer também essa ideia no sentido de fazermos alguma coisa
para alguém e pensar ou querer ou nos colocarmos com a intenção de um retorno, seja ele o qual for, de um reconhecimento, de um agradecimento. Quantas vezes ajudamos alguém, mas inconscientemente esperamos algum retorno desse outro. Poxa, mas a pessoa nem me agradeceu. Nossa, eu acho uma falta de respeito. Poderia pelo menos ter voltado e ter dito obrigado. Quando estamos lá fora fazendo uma caridade com aqueles irmãos que estão em situação de rua e nos colocamos em situações de fala que, mas nem voltou e pediu obrigada, pegou aquilo e ainda reclamou. O cheiro, as atitudes, isso num outro patamar, né, sem ser o pagamento de algo, né, da moeda, a gente está, no momento em que a gente cobra um retorno, a gente está fazendo algo com a intenção é um pagamento. Eu estou fazendo aquilo, mas em retorno eu quero isso. A gente fica muito preso, né, na ideia da questão do pagamento da moeda em si, e não nos damos conta, no nosso dia a dia, com o nosso comportamento, nessa questão de estar sempre esperando do outro um retorno. E ainda no tempo de hoje, nós ainda vemos, ainda é comum, né, o ato exterior através do pagamento, das preces pagas, ainda no mundo atual, a gente vê essa questão de pagar para se ter um resultado sem que houvesse um esforço próprio nosso. A gente vê isso ainda em algumas religiões, a gente vê isso ainda quando pedimos a alguém para fazer uma oração para a gente, quando ficamos em casa, na nossa zona de conforto, e pedimos àquele que vai à casa espírita para colocar os nossos nomes ou os nomes daqueles que a gente vê que está necessitado. Essa acomodação, sem um esforço próprio nosso, não deixa de ser também uma prece paga. Porque eu não quero ter o compromisso desse esforço que tem que ser meu. Esse esforço para me levar a mudanças,
um esforço de levar-me ao meu autoconhecimento, em saber o que eu preciso mudar. Mudar de atitudes, mudar as ações, mudar o meu pensamento. Então, toda vez, né, que a gente fica na nossa zona de conforto, delegando ao outro o que depende de nós fazermos, a gente está numa situação ainda de comodismo. E que essa adoração exterior, Kardec já colocava para a gente lá no Livro dos Espíritos, na questão 653, ele pergunta ao Espírito Superior: a adoração necessita de manifestação exteriores? E os Espíritos respondem: a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, lembrai sempre de que o Senhor vos observa. E aí ele traz uma questão abaixo desta pergunta: a adoração exterior é útil? E eles respondem: sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que fazem apenas por afetação e amor próprio e cuja conduta desmente a sua piedade aparente, dão antes um mau exemplo e causam mais mal do que pensam. Então, a verdadeira adoração é aquela que está no íntimo do nosso coração. É a nossa intenção. Se fazemos algo com a intenção de realmente ajudar o outro, porque eu tenho algo em mim que eu já posso doar, e eu quero doar e ponto, está acabado, essa é a verdadeira doação. Agora, quando eu dou inconscientemente ou até mesmo conscientemente, querendo algo em troca ou barganhando com Deus, porque acaba que a gente também faz isso, né? Barganha a Deus. Se eu conseguir essa bênção, eu deixo de fazer isso. Se eu conseguir passar num concurso, eu faço aquilo. Isso é uma barganha. Existe ali uma intenção superficial. Quer dizer, a gente traz ainda um pouco dessa exteriorização. Mas Jesus não falava a respeito disso. Ele falava a respeito da profundeza do nosso coração, das questões espirituais, porque somos espíritos eternos, imortais. Então ele falava a respeito disso, não da cura do corpo físico em si. Quando ele falava da cura, ele falava da cura espiritual, da cura dos nossos sentimentos, do nosso pensar, do nosso agir, de forma verdadeira, sincera, não somente a fala. Falar, como diz o ditado, palavras o vento leva. Mas a gente, quando fala e age, caminhando lado a lado, é uma outra situação. Então, trazendo
esses dois itens, num paralelo com a vida atual, qual estaria sendo essas preces pagas que nós ainda fazemos no nosso dia a dia? Através dos nossos julgos, através das nossas discriminações, através da nossa comodidade. Porque gratuitamente Deus nos deu, por exemplo, a inteligência. Todos nós, né, somos inteligentes. Não existe um ser humano burro. Não existe. O que diferencia é exatamente o esforço que cada um de nós fazemos com a nossa caminhada, com aquilo que Deus nos deu. E é isso que vai nos deixando na caminhada diferente um do outro. Então, pensar, refletir nesses dois itens é que Jesus fala: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoravam as casas das viúvas. Quantos de nós achamos, né, que falar muito, falar bonito, seria mais agradável aos ouvidos, aos olhos de Deus? Jesus dizia e ensinou para todos nós, né, o Pai Nosso. Então, há uma simplicidade nessas questões quando a gente volta para dentro de nós de forma sincera e verdadeira. A prece é o ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Isso é muito interessante porque também fala a respeito de nós, né? Existe também em algumas religiões hoje, né, que é preciso a gente pagar para se fazer mesmo, né, uma prece, uma cerimônia religiosa. E aí a gente acaba esquecendo que a religião, ela tem como propósito de religar a criatura com o Criador. E ao longo dos séculos, né, foi se perdendo isso porque as questões exteriores, elas são mais ativas, né? Porque é o que eu estou vendo, é o que eu faço. Então, eu acho que eu posso estar ligada com um plano espiritual, com essa forma de agir. Kardec, nesses dois itens,
ele percebe que o cristianismo ele estava perdido, né? Já com essas questões exteriores, né? Com essa pompa. Os doutores das leis, eles se colocavam, né, acima de tudo e de todos, por conta até mesmo das suas questões de estudo. Então, eles se achavam melhores do que aqueles mais abastardos. E aí ele fala, né, exatamente nesses dois capítulos, né, ele fala também exatamente da barganha que nós fazemos com Deus, né, ao invés de fazer em nós a nossa transformação moral. E daí os nossos desequilíbrios. Porque quando deixamos de estar conectados com o Criador, nós criamos esse desequilíbrio dentro da gente, dentro do nosso espírito fica adoecido, consequentemente o nosso corpo adoece também. Dentro de tanta gratuidade, né, que Deus concedeu a todos nós, né, nossos dons, nossos sentimentos, nosso autoconhecimento, né, quando a gente vai em busca dele, tantos outros exemplos que nós temos, né, dentro da mediunidade, por exemplo, com espíritos que trouxeram, através da mediunidade, né, tantos ensinamentos, a Chico Xavier, a Divaldo, enfim. A gente vê por essa, através, né, desses irmãos, o quanto eles foram fiéis dentro do seu propósito em não vender, por exemplo, né, essas obras. Isso é um exemplo para nós, né? Porque quantos de nós, por muito pouco, a gente quer fazer uma troca, né, de favores, uma troca de pedidos, ficar elas por elas. Eu trouxe um videozinho do Chico Xavier numa entrevista, né, do Pinga Fogo, em que ele é exatamente questionado pelo próprio pai dele, diante da dificuldade que eles viviam, num paralelo com as psicografias que ele fazia, né, e a atitude desse homem, né, diante do que ele poderia vender, digamos, fazer essa troca, né, de moedas, e ele, no entanto, se manteve, né, firme, até porque, por conta da condição moral, né,
que esse espírito já estava, e com isso ele não se deixou, né, se envolver pelo próprio pai diante do questionamento que ele fez, né, com Chico. O pai dele era vendedor de bilhetes e quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião do Natal, com os grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdoro Você seja enviado na meu pai, porque ele foi para mim o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento do mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e seguirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939 atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado para passear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista, vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 1939, meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito remitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as 2 pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguimos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro
estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos, nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso, não. E o senhor não fica preocupado com isso, não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos, nossos pequenos, vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, né? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim: olha, eu não vou te acariciar, porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias. E, naturalmente, que em breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então, até hoje eu compro, não é brincadeira. Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e dezembro eu compro. Você vê que algo que não é nada novo, né? Está em nós ainda, não no caso dele, né? Mas essa condição moral mesmo. Ele, de fato algum, abriu mão disso, né? Entendeu a colocação do pai dele, né? Que ele achava que estamos pobres, estamos necessitados. Você, né, com esse monte de livro a todo fervor, né, sendo vendido, por que não ganharmos com isso? Então, essas mudanças, né, é uma construção de cada um de nós, do nosso lado moral.
E nós, como espíritos, né, espíritas, temos essa oportunidade dentro da doutrina que clareia, né, a nossa caminhada, né, mostrando para a gente que essa mudança, essa renovação, né, essa transformação está em nós, é de ordem moral. Nós temos que fazer esses esforços todos os dias, dentro da nossa caminhada, no atravessar de cada dia, né, observando o que a gente pensa, como a gente age, o que a gente fala, o que a gente pede, o que a gente cobra, o que a gente julga, né, e mudar isso, trazer como base o grande ensinamento, né, simples que Jesus nos ensinou de fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Acho que essa é a grande cola que Jesus deixou, né, para a humanidade como uma regra básica para que a gente possa estar mais próximo possível, né, dessa ligação cada vez mais próxima, cada vez mais íntima, né, em conexão com os espíritos superiores, chegar mais perto de Jesus, né, para que a gente possa cada vez mais nos transformarmos em seres melhores. Muito obrigada e gratidão por ter tido a paciência de dar essa oportunidade para todos nós, né, de uma análise, de uma reflexão dentro do estudo de hoje. Gratidão.